Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é 12 de Iyar, do ano 5783. É o dia 3 de maio de 2023. É a tarde com a Torá trazendo a paraxá da semana. Nós estamos na semana da paraxá Emor. Fale, diga-lhes, né? Que é a orientação que o Eterno dá para Moshe falar com Arão, seus filhos e toda a casa de Israel. Hoje nós estamos no quarto dia da semana, é o quarto dia para o Shabat, então nós estamos na nossa quarta aliá, a nossa quarta leitura da Parashá Emor. Hoje temos pela frente aí na nossa programação, né, a respeito da contagem do Homer, né, nesses 49 dias que temos pela frente. Vamos ver alguma coisa mais sobre o Kohen Gadol, né, o seu trabalho de Yom Kippur. Vamos falar sobre a nossa quarta aliá, dentro dos comentários de Rashi, Maimônides, do nosso Rebbe Menachem Mendel, e também vamos falar mais um pouco sobre o Shabat, as luzes de Shabat e a conexão com a mulher sobre a luz de Shabat, ok? Baruch Hashem. Então vamos mandar o nosso Shalom Shalom para o dia de hoje, né? Começando com a Heloísa do Rio de Janeiro, a Gilza Carvalho de São Paulo, capital, Naldo Laurentino da cidade Crato, no Ceará, Yannis Abelman, do Brooklyn, lá nos Estados Unidos. Aqui é Estados Unidos mesmo, né? Não é o bairro Brooklyn de São Paulo, não, tá bom? Então, é o nosso visitante aqui, internacional, Yannis Abelman, do Brooklyn, Estados Unidos. O Gregory Walden, ele também é lá do Texas, né? Da cidade de Temple, dos Estados Unidos. Temos aí também o Valdir Freitas, de Manaus, Amazonas, a Maria Maia, de Cuiabá, Mato Grosso. Temos aí mais 3 visitantes internacionais, que são o German Dias Gomes, de Phoenix, lá no Arizona, nos Estados Unidos. Temos o Birnbaum Ruben Roberts, ele é da Argentina, de Buenos Aires. E temos aí também o Orlan, né, da cidade de Kisse, lá no Quênia, né, continente africano, né, são os nossos visitantes do dia de hoje, né, o qual enviamos aí o nosso Shalom Shalom, ok? Baruch Hashem por isso daí. Temos aí a Vera Cariri, que também está conectada conosco, sempre é uma satisfação ter a presença da senhora por aqui. Temos aí o Claudemir de Jesus, né, da Silva, e a esposa Edilaine, o casal aqui de Bauru, né, da Sinagoga Benei Noor. Temos mais quem aqui? Vamos lá, conexão. Olá, Baruch Hashem. Temos aí umas dificuldades com a Vera Cariri, né, está pedindo o Pix, né, em seguida, depois, vamos enviar aí para a senhora o Pix, tá? Agradecemos desde já a confiança no trabalho que estamos realizando aí na causa de Hashem. A Luciana Rodrigues, Marília, né, a nossa região aqui, o Carlos Vasconcelos, temos mais aí quem? O Lucas Schideroli, né? Se não me engano, é o Lucas aqui de Birigui, a nossa região de noroeste, né? Bauru, em direção a Araçatuba, né? Temos aí a Tiesca Matos, da cidade de Eusébio, lá no Ceará, Baruch Hashem, né? Vamos ver se a gente consegue mais aqui enxergar o pessoal aqui, né?
Temos aí a Ângela Rodrigues, Baruch Hashem. Temos aí o Arlan Tavares também, Baruch Hashem, né? Ok aí, né? À medida que vai aparecendo, a gente vai dando um shalom aí, tá bom, pessoal? Né? E sempre pedindo a gentileza, né, de colocar o nome da cidade e do estado, porque de última hora aqui, alguns eu consigo lembrar, mas nem todos eu consigo lembrar. Tá bom? Baruch Hashem, né, por estarmos aí, né, em A Tarde com a Torá, através aqui de Bauru, né, o movimento Bnei Noach, Bauru e região, para o Brasil e para as nações, levando aí o monoteísmo com o fundamento judaico e a orientação rabínica, né? É muito bom podermos juntos estarmos fazendo isso. E na certeza, né, que os amados, além de contribuírem com o seu carinho, atenção, presença, tanto aqui pelo Facebook como pelo YouTube, depois nós disponibilizamos o vídeo no YouTube e o chat fica ao vivo, né? Então também, né, compartilhando e para ajudar a divulgar cada vez mais o monoteísmo, né? O Carlos Vasconcelos, ele é de Amontada, cidade Amontada, no Ceará. A Rosa Maria Simplício e o esposo Adamo, lá de Bertioga, litoral norte, né, do estado de São Paulo, Baruch Hashem, né? E também aí a gente conta, né, com as curtidas e as visualizações lá pelo YouTube, né? Vira e mexe, de vez em quando eles mandam lá um alôzinho lá que está abaixo da média, né? A visualização, então a gente precisa aí que os amados estejam aí, né, curtindo, compartilhando, não somente aqui pelo Facebook, mas também pelo YouTube, né? Segundo aí as orientações aí dizem que no mínimo 30 segundos, 40 segundos de visualização já contabiliza lá no Google como um bom trabalho, né? Então, se assistirem por inteiro, fica melhor ainda, né? Ou minutos a mais também, Baruch Hashem, né? Então, amados, nós temos aí diante de nós hoje, né, a nossa contagem do Homer, né? Então nós vamos para a nossa contagem do Homer nesse momento, né, do pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje. Nós estamos na 4ª semana e hoje nós estamos no 6º dia da contagem do Homer da 4ª semana, ok? Então eu vou falar e depois juntos nós vamos contar aí, ok? Então a contagem do Homer começa assim. Hoje é o dia 27, ou seja, 3 semanas e 6 dias do Homer. Vamos lá? Hoje é o dia 27, ou seja, 3 semanas e 6 dias do Homer. E assim juntos vamos contando o Homer, bem como também vamos aí contando para a cura das nossas emoções, bem como o refinamento da nossa personalidade, né? Esta é uma matemática divina que o Homer traz para nós, que é exatamente para a cura das emoções e também o refinamento da nossa personalidade, né? Deus usa a matemática para nos aperfeiçoar, e essa é uma delas, né? A contagem do Homer, ok? A Mira Costa da Costa, de Belém, do Pará, também está por aí, Baruch Hashem. E para a nossa reflexão, hoje nós estamos em Yesod Shebenetzach, que significa vinculação na persistência. A vinculação é uma qualidade essencial da persistência, né? Então, a vinculação é você estar conectado com a persistência, é vínculo. Você cria vínculo com a persistência. Não é uma coisa isolada da outra. Por isso que a cura das emoções, que está conectada com a contagem do Homer, cada semana, as 7 características da nossa alma, das emoções da nossa alma, elas são, durante 7 semanas, ela é a base.
Esta semana nós estamos na semana base de Netzar, que é persistência. Então, durante toda a semana, as 7 emoções se conectam com a emoção base da semana. Então, nós ficamos conectados com a própria emoção Netzar, e depois temos as outras 6 emoções diante desse escopo aí. Então, por isso, está conectado com a questão de cura das emoções, ok? Então, nesse aspecto aqui, o que nós queremos é a vinculação é uma qualidade essencial da persistência. Para que haja uma verdadeira persistência, é importante que você tenha vínculo com a persistência. É uma conexão, sem se separar. Expressa seu firme compromisso à pessoa ou à experiência com a qual você está ligado. Um compromisso tão poderoso que vai resistir a tudo para ser preservado, né? Então, para que esse vínculo com a pessoa amada, com o próximo, com seu parente, etc. e tal, para que esse vínculo ele tenha persistência, vença as barreiras, as adversidades do tempo, as adversidades de pessoas que querem destruir uma boa amizade, que quer destruir o relacionamento de um casal, que quer destruir o vínculo da família, né? Então, esse vínculo na persistência faz com que vença as barreiras, as adversidades, as dificuldades da vida, para poder permanecer, né, numa unidade, numa união, né, com você e como doador e a pessoa que recebe, o receptor, né? Então, o vínculo, esse compromisso faz com que permaneça apesar de todas as dificuldades e adversidades, ok? Então, a perseverança sem vínculo não vai ser duradoura. Então, se a perseverança sem vínculo, né, persistência, perseverança, né, sem vínculo, sem uma vinculação, ela não vai ser duradoura. Ela vai chegar um momento em que ela vai, diante de uma dificuldade, ela vai cair por terra, né? Então é aquele famoso ditado, vamos citar o caso de um exemplo de casal. Enquanto está namorando, tudo é bonito, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, não é verdade? Né? Então, é que nem aquela velha piada, né? Uma piada muito antiga, né? Ela não tem graça, ela é sem graça, mas é uma piada que acaba virando uma reflexão, né? Enquanto o casal de namorados e apaixonados estão na sua fase de namoro, né? Então, a namorada diz ao namorado, né? As nuvens cobriram a lua, acho que vai chover. Então o namorado diz, não vai chover. As nuvens cobriram a lua porque a lua está envergonhada do meu amor por você, minha querida. Isso na época de namoro, né? Aí depois depois de casado, aí a esposa fala para o marido, né? Olha, a nuvem cobriu a lua, acho que vai chover. E então ele simplesmente responde para ela, né? Fala uma palavra tosca, né? Que não vamos repetir aqui, mas ele diz, né? O significado, né? Você não está vendo que vai chover? Por que está falando aí, né? Então é que vai chover mesmo. Mas a lua não estava encoberta de vergonha do meu amor por você? Agora, depois de casado, não está mais envergonhada a lua? O que aconteceu? Não é verdade? Então, essa é a questão. Quando um casal, esse é um exemplo, que serve para todos os demais exemplos, ok? Então, é aquela mesma questão. Quando o casal está namorando, tudo é lindo, tudo é belo, tudo é maravilhoso. Depois que junta, né, como diz o outro, né, junta os trapos e vai morar debaixo do mesmo teto, por assim dizer, estilo antigo, né? Então aí é aí que acontecem as coisas, né? É aí que se conhece os defeitos uns do outro, é aí que conhece realmente as falhas um do outro, e aí precisa ser superado com o quê? Com o vínculo na persistência, né?
Aí precisa ter aquele compromisso de amor, aquele vínculo de amor, persistência no amor, para poder superar as coisas, né? Então é assim que vai fazendo as coisas. Então, por isso, a perseverança sem vínculo, ela não vai ser duradoura. Então, quer dizer, é preciso alimentar e fortalecer e nutrir, né, o vínculo, né, na persistência. O exercício do dia. Para assegurar a persistência da sua nova resolução, ligue-se a ela imediatamente. Isso pode ser assegurado através de converter imediatamente sua resolução em algum ato construtivo, ou se comprometendo com alguém, né? Então, não pode se demorar para assegurar a persistência um vínculo, um compromisso. Ah, eu vou deixar para amanhã. Não, negativo, né? Realmente precisa acrescentar aí rapidamente o vínculo, o compromisso, para que realmente a persistência, a perseverança, ela prevaleça, né? Hoje em dia, por exemplo, né, às vezes até no meio dos monoteístas, né, é um negócio engraçado quando alguém diz assim, pô, eu estou casado há 40 anos, né, e alguém pergunta assim, mas 40 anos com a mesma mulher? Sim, 40 anos com a mesma mulher. Então parece um absurdo, né? Parece um absurdo. Quantos anos de amizade você tem com aquela pessoa? Que eu percebi que você tem um bom relacionamento de amizade com pessoa X. Ah, essa amizade, eu e tal pessoa, é uma amizade de mais de 30 anos. É uma amizade muito antiga. Ah, mas como ter uma amizade assim de mais de 30 anos e vocês se dão tão bem? Que bonito isso, né? Então, por isso, desde já, né, tanto aos casais como aqueles que têm uma boa amizade, Salmo 32, né, é um salmo contra olho gordo. Então, se você tem um bom relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, a família, se você tem um bom relacionamento de amizade com pessoas A, B e C, então tira um momento aí para fazer a prece pedindo a Deus, né, para guardar você, sua família, os seus amigos, do olho gordo, que é o olho da inveja, né? É o Salmo 32. Guarda, ó Hashem, né, contra os olhos gordos, os olhos cobiçosos, invejosos. Aí você recita o Salmo 32. Baruch Hashem. Então é isso daí. É, de fato, a nossa contagem do homem para curar as nossas emoções e também refinar a nossa personalidade, ok? Sobre Corrigadol de hoje, né, nós vamos falar aqui, né, a parte resumida sobre o seu trabalho no Yom Kippur, ok? Então, o Corrigadol, ele tem o serviço principal de Yom Kippur, que é uma vez por ano que ele entra no Santo dos Santos, Kadosh Kadoshim, né? E é ele que leva, né, diante de Deus, né, realmente o pedido de perdão de pecados de todo o povo judeu, e diante de Hashem, aonde que ele confessa todos os pecados do povo judeu. Então, o Kohen Gadol, ele tem essa prioridade dentro do serviço do Yom Kippur, ok? A Thaís, né, está presente aí, a Thaís, o Murilo, e agora também tem a Sofia, né, a princesinha, né, que tem menos de 30 dias de nascimento aí, que está entre nós aí, né, e o marido e o paizão babão, né, o Danilo. Então, né, a Thaís, o Murilo, a princesa Sofia e o Danilo, né, um shalom, shalom, faz parte, né, é uma família que faz parte da sinagoga Benei Noach, de Bauru, para o Brasil e para as nações, né, e a Thaís é a nossa instrumentista, né, que toca ali um violão, para que momentos do nosso Kabbalat Shabbat e outras reuniões nós tenhamos aí momentos alegres de louvor, né, louvor a Hashem, que brevemente ela possa retornar à atividade, né, de tocar o violão e alegrar aí os nossos Kabbalat Shabbat, ok?
Baruch Hashem, e a linda princesa Sofia, né? Que Hashem guarde de todo perigo mal e que cresça em estatura, vigor, saúde, vida longa e alegria para os seus pais, para o irmão Murilo e para toda a comunidade Benei Noach, Bauru regional, Baruch Hashem, ok? Então, o serviço de Yom Kippur espelhava o serviço típico das festas, com os 2 sacrifícios diários, mais o incenso 2 vezes ao dia, oferendas especiais das festividades e o acendimento da menorá, né? O candelabro de 7 braços. Além disso, oferendas de expiação eram levadas para o sumo sacerdote, sua família, os sacerdotes, os Kohanim, e a nação como um todo. Em Yom Kippur, no entanto, o sumo sacerdote era requisitado a cumprir sozinho todos os serviços. Uma oferenda adicional de incenso também era trazida. Esse era o único serviço realizado no Kodesh HaKodashim, né, o Santo dos Santos. A princípio, quando o sumo sacerdote confessava à frente das pessoas, ele pronunciava o nome de Deus em sua forma original, que é aquele tetragrama sagrado, né, segundo os nossos mestres, né, do Hassidismo, e dentro da conexão Chabad, né, a pronúncia correta do tetragrama sagrado, ele perdeu-se com a destruição do segundo templo, porque somente o Kohen Gadol é que fazia o pronunciamento do nome sagrado e inefável de Deus, o tetragrama sagrado, a pronúncia correta, ok? Existem muitos por aí que falam que a pronúncia é A, B ou C, patati e patatá, ok? Mas esse nome original, que fala aqui, né, que a nossa base de estudos é dentro do Chabad.org, é dentro do Hassidismo, é dentro do judaísmo ortodoxo Chabad, com a orientação do nosso Rabi, o nosso Rav, né, Yaakov Gerenstad, que é a liderança Benei Noach Brasil, a qual nós estamos conectados, né? Então, dentro desse aspecto aí, nesse ensinamento racídico, somente o Kohen Gadol fazia a pronúncia do nome original de Deus quando ele confessava o pecado do povo judeu no dia de Yom Kippur. Era a única oportunidade onde o Kohen Gadol pronunciava o nome inefável de Deus, ok? Então, por isso, a pronúncia correta do tetragrama sagrado, ela se perdeu com a destruição do segundo templo, porque não tem o Kodesh HaKodashim, né? O sumo sacerdote também não temos, e não temos o templo. Então, né, só quando Mashiach se revelar, né, o justo e o verdadeiro Mashiach se revelar para a redenção final, colocando fim a Galut, o exílio do povo judeu, todos os judeus do mundo inteiro, retornando completamente, 100% para a terra de Israel, a terra prometida, e ele dará início à construção do terceiro e definitivo templo. E depois da sua construção, então será restabelecido todo o trabalho do templo, entre eles o trabalho, o serviço de Yom Kippur. E no serviço de Yom Kippur, o Kohen Gadol, que vem da linhagem levita, né? Não é o que se fantasia de levita, mas é o que é de fato da descendência levita, da tribo de Levi, que foi separado para tal, que vem da descendência de Aharon, ok? Então esse Kohen Gadol, ele voltará realmente em Yom Kippur pronunciar o nome inefável de Deus, o tetragrama sagrado, como ele é de fato feito na sua forma original, ok? Então, portanto, dentro dessa visão, qualquer tentativa de dizer que o tetragrama sagrado, a sua pronúncia é A, B ou C, não configura com a realidade original da pronúncia do nome. São tentativas vãs
de colocarem aí uma pronúncia no tetragrama sagrado. Então, é só uma tentativa, tá bom? Por fim, nas gerações posteriores, eles foram forçados a ocultar o seu pronunciamento nos cantos harmoniosos, para que as pessoas não fizessem mau uso do nome divino. Existia um grupo privilegiado de sábios que sabiam o nome. Eles informavam somente os sacerdotes, a quem consideravam merecedores de conhecer o segredo da pronúncia do nome inefável de Deus. Quando Shimon, o justo, morreu, os sacerdotes não usaram mais o nome pleno de Deus para abençoar o povo, né? Isso está registrado dentro, deixa eu ver aqui, no Talmud Yomá 39b, né? Esse ensinamento. Somente um Kohen Gadol casado tinha permissão para trabalhar no templo em Yom Kippur. Ou seja, o Kohen Gadol ele tinha que ser casado. Ele não podia ser solteiro, né? Então ele tinha que ser casado. Para o trabalho no templo em Yom Kippur. Segundo o Zohar, né, que fala para nós, né, ele diz que um homem solteiro é considerado manchado no nível da alma, pois ele contém somente metade da alma. A outra metade reside em sua alma gêmea, e assim não pode servir diante do Eterno. É como um sacrifício defeituoso, entendeu? Então, por isso que o Kohen Gadol precisa ser casado, porque ele é metade de uma alma. E ele precisa realmente ter a sua alma gêmea, metade com metade, forma um todo, como está em Bereshit, onde está escrito que o homem deixará a sua casa, unir-se-á à sua mulher, portanto, a sua esposa, e não serão mais dois, serão um só. Então, por isso que os nossos mestres também falam que quando a nossa alma vem para este mundo inferior, vem para a concepção no ventre da nossa mãe, então a alma em si, ela é uma só, macho e fêmea. Mas quando vem para esta configuração, então essa alma, macho e fêmea, elas são separadas no percurso que vem para este mundo inferior. E uma vai cair realmente numa família A e a outra vai cair numa família B, né? O Criador do universo, o soberano dos mundos, é ele que vai fazer com que estas almas gêmeas se encontrem no amanhã, né? Aí alguém diz assim, mas a minha alma, se a minha alma gêmea for essa daqui, então eu não preciso ter nenhum canhão de destruição, porque eu não entendo, não consigo me entender com ela. Então como que fica isso? Então, rapidamente, um parênteses aqui, é que muitas vezes as pessoas têm pressa e comem o lanche antes do recreio, entendeu? Então, muitas vezes as pessoas têm muita pressa, acabam comendo cru e quente, e aí realmente se queima. Por quê? Porque não soube esperar o momento de Deus. Não buscou em Deus realmente este encontro. Ó Deus, soberano dos mundos, que eu encontre a minha alma gêmea, ok? Mas aí a pessoa é apressada, aí, como diz o velho ditado, dá com burros na água, aí é um problema sério, aí, né? Aí Deus nos acuda nesse sentido aí. Como resolver isso? Isso é uma outra história para outro momento e etc e tal, tá bom? Então, vamos aguardar essa história aí, porque não é fácil não, viu? Ana Lúcia Campos, Rio de Janeiro, também chegou por aí. O Luiz Carlos Souza, lá de Sorocaba, também está por aí. Baruch Hashem, né? Não sei, Misael Cavalheiro, né? Também chegou por aí. Shalom, shalom. Misael Cavalheiro, por gentileza, coloca o nome da cidade e o estado aí, que não estou lembrado no momento de onde és. Baruch Hashem, ok? Então, amados, essa é a questão. Então, o Kohen Gadol tinha que ser casado, para que ele pudesse prestar um serviço completo a Hashem. Está vendo como é importante
realmente a esposa na vida do homem que serve a Deus, como é importante. O homem sábio, ele segue realmente, né, a visão espiritual da esposa. É um caso sério, meu filho. Então, né, por isso daí, né, nós temos os exemplos das nossas matriarcas, né? A Sara, Rívica, Leia, Rachel, viu visões proféticas que os patriarcas não viram. Entendeu? Então, essa questão, uma mulher que é, de fato, aquela mulher de Deus, então, realmente, como diz assim, ela sendo uma mulher de Deus, obviamente, a sua sensibilidade espiritual fica mais aguçada, né? Falta inteligência para o marido, né? Prestar atenção nesse detalhe, estar unido com a sua esposa, para juntos seguirem a jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, né? Porque senão vai dar com burros na água também. Ok? Baruch Hashem. Vamos então para a nossa quarta aliá, que está no capítulo 23 de Levítico, né? A partir do versículo 1 e vai até o verso 22, ok? No capítulo 23, nós temos aí, né, a partir do versículo 1 até o versículo 4, nos fala sobre Shabat e festividades de forma geral. Do versículo 5 ao 8, nós temos aí a questão de um resumo sobre Pêssar. Do verso 9 até o verso 14, nós temos aí a questão da oferenda do Homer, né? A oferenda do Homer, a cevada, e com ela nós temos aí a questão da contagem do Homer, né? Que é do versículo 15, né, até o versículo 22, onde nós temos a contagem do Homer, ok? Nessa questão aqui que nós temos no capítulo 23, do verso 1 até o verso 44, fala sobre todas as festividades realmente. Então nós temos aí, segundo Bar Behaye, né, um dos comentaristas, as 3 festas de Pêssar, Shavuot, Sukkot, seguem o ciclo agrícola, né? Então são festividades de ciclo agrícola. Pêssar é a época quando os frutos amadurecem em Pêssar. Shavuot é a época da colheita dos frutos da terra. Sukkot é a conclusão da estação da colheita, quando toda a produção já foi recolhida do campo, né? E aí no final de Sukkot, quando encerra o período da estação da colheita, já volta aquele ciclo outono-inverno, ok? Para o próximo ciclo da colheita, que vai ter o próximo ano, entendeu? Então, fala sobre esse aspecto aí. Segundo os ensinamentos racídicos que temos para nos orientar, né, o termo hebraico para festas, que é regalima, né? Então, regalima é um derivado da palavra regel, que significa pé, literalmente falando, ok? Isso alude ao nível de profundo comprometimento com Deus, pelo qual a pessoa não está apenas servindo seu Criador devido à sua própria compreensão ou em razão de seus sentimentos espirituais, mas sim por simples obediência, como o pé de um soldado. Então vejam bem, dentro da questão regalima, festividades, nós temos a questão de regel, que é pé, o pé do soldado. Então a ordem que vem do comandante é em frente, em marcha. E aí então o soldado vai esquerda, direita, né, marcando passo, né, marchando ou marcando passo, esquerda, direita, pé. Então, dentro desse aspecto aqui, simples obediência. Então, o que realmente Deus coloca diante do povo judeu
e diante dos não-judeus, os Bnei Noach, com orientação rabínica, é para que as festividades nós tenhamos para com elas a sua honra devida, para podermos realmente, junto, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo judeu, nós estarmos prestando todas as honras ao soberano dos mundos, porque as festividades é realmente em honra, adoração, gratidão ao nosso Deus, ok? Então, por outro lado também, né, segundo os ensinamentos racídicos, as festas também são associadas com alegria, de maneira que os sentimentos positivos de uma pessoa em relação a Deus adquirem maior expressão, ok? Adquire maior expressão. Então, quando nós estamos nas festividades a Hashem, nós precisamos estar rejubilantes, prestando realmente adoração, louvor, gratidão, reconhecendo Ele como o único Deus, o único Criador, o único Redentor e Salvador, o único Soberano, com grande alegria, prestando a honra devida que Ele merece. Então, a pergunta é: qual a conexão entre obediência e alegria? Então, às vezes, a pessoa confunde obediência e alegria. Acha que alegria é pintar o caneco, pintar o sete, e não tem nada a ver em prestar a Hashem honra devida ao seu nome. A reverência, a adoração, o respeito, a gratidão, né? Então, acha que alegria é que nem festa de carnaval no mundo secular, né? Pinta o caneco e está tudo certo. Negativo. Também no júbilo, a honra, também no júbilo, a reverência, também na alegria abundante, mesmo em Purim, onde se pode confundir, beber até confundir Amã com Mordecai, também há honra nisto. Não é fazer as coisas da cabeça e simplesmente pintar o caneco e está tudo certo. Negativo. Negativo. Se o serviço não for condizente, Deus não aceita. E você fica pulando que nem macaco e não vira nada, ok? Só vai se cansar e suar à toa. Então, por isso, qual a conexão obediência e alegria? Segundo a resposta racídica, ela nos diz que está aludida ao fato de que a Torá fixa as datas de acordo com o ciclo agrícola, como diz ali Berraie, né, sobre as três festividades, Pesach, Shavuot e Sukkot, o ciclo da colheita, que é o ciclo agrícola. Para uma semente crescer, ela primeiro precisa se desfazer de sua casca, da sua quelipá, a sua casca. E só assim é possível a semente crescer de tamanho, muitas vezes centenas de vezes mais do que o seu próprio tamanho de semente. Da mesma forma, quando uma pessoa se livra, ou seja, se desfaz de seus preconceitos superficiais, que são as suas kelipot, as suas cascas, né, sobre o judaísmo, e observa todas as mitzvot com lealdade absoluta, ela experimentará um enorme crescimento espiritual. Então, a nossa alegria e a nossa obediência, ela precisa ser inteligente. Precisa ser inteligente. Não adianta nada você ficar aí batucando, pulando, plantando bananeira e mais parecido com os segmentos, certos segmentos religiosos aí pentecostais, e você não está fazendo nada para Hashem. Por quê? Porque a sua obediência no cumprimento da palavra e a sua alegria não está tendo um ingrediente chamado inteligência. O salmista diz que nós precisamos louvar a Hashem com sabedoria, com inteligência. Ah, mas esse é o meu estilo. Valeu? Seu estilo é seu estilo. Mas qual é o estilo de Deus? Aí é que você tem que ver.
Você veio para servir a Hashem com o estilo divino. Ele vai aproveitar os seus bons atributos para que isso realmente se converta num serviço apropriado a Hashem com inteligência, com sabedoria. Lembra uma das características que nós aprendemos aqui? Que até com ladrão a gente aprende a servir a Hashem? Uma delas qual que foi? Se não deu certo hoje, amanhã volto de novo. Ou seja, não deu certo o serviço para Hashem hoje, como deveria ser, volte amanhã, para poder fazê-lo de forma adequada. A persistência, a confiança que vai dar certo. Então a confiança que o seu serviço para Hashem vai dar certo, dentro do prisma divino. Já pensou? Se todo mundo for querer fazer um serviço a Hashem segundo o que pensa, o que acha, o meu estilo. Vamos aí fazer o Kabbalat Shabbat no meu estilo. Aí o outro chega e fala assim, mas o meu estilo é melhor. Aí chega o outro e fala assim, não, o meu estilo é melhor do que os seus dois. Aí chega um quarto e diz assim, negativo. O estilo de vocês é ultrapassado, o meu é mais moderno. Aí chega um quinto elemento e diz assim, negativo. Vocês quatro já estão ultrapassados, eu já estou na era atômica. Você já pensou a bagunça que vai virar? Por isso, a Torá é o padrão que nós precisamos nos enquadrar. Não é Deus que tem que se enquadrar no nosso padrão, é nós que temos que enquadrar no padrão de Deus. É isso que muitas vezes as pessoas esquecem. Acha que Deus é obrigado a se enquadrar no seu padrão. Ah, mas esse é o meu jeito. Eu sou assim. Ué, mas você veio para Deus por uma transformação de vida? Ou você veio para Deus para continuar sendo a mesma coisa? Não veio para melhorar nada? Os seus bons atributos é para continuar no mesmo estilo antigo, sem uma direção divina, sem uma inspiração divina? Não é para melhorar? Então aí é onde mora o perigo. Entendeu? Aí pode virar uma torre de Babel, né? Em vez de ser um Kabbalat Shabbat, vira uma torre de Babel. Cada um fazendo o que bem entende. E finalizando, dentro dessa questão toda, né? Da mesma forma, quando uma pessoa se livra e se desfaz de seus preconceitos superficiais, né, que é a casca, sobre o judaísmo, ele observa todas as mitzvot com lealdade absoluta. Então ele se desfez das suas cascas, ele se desfez dos seus estilos não agradáveis a Hashem anteriores. Mas Deus vai aproveitar os seus bons atributos, que é o quê? A persistência, a coragem, a ousadia, para trazer para o fundamento da vontade divina, e aí você vai fazer o serviço agradável a Deus. Ou seja, então você experimentará de forma assim, com lealdade absoluta ao padrão divino, vai experimentar um enorme crescimento espiritual, né? Então, o crescimento espiritual está conectado dentro dessa questão da humildade. E reconhecer que o meu estilo, ele não está, o meu estilo está dentro daquele pá, uma casca que está conectada com a alma animal, e que eu preciso romper esse meu estilo de casca, de alma animal, e trazer para a alma divina, para um aperfeiçoamento. E da mesma forma, uma pessoa que serve a Deus com uma alegria que quebra todos os limites, por assim dizer, experimentará um crescimento espiritual também ilimitado. Por quê? Porque ele se enquadrou dentro do padrão divino e não dentro do seu padrão, ok? Então, nessa questão das festividades, para que nós possamos cada vez mais estarmos aí dentro desse aprendizado,
Então nos fala, né? Os comentários de Irache ainda continua dizendo, né? Muitas mitzvot, muitos mandamentos, preceitos, são ligados a períodos de tempo, são registradas dentro da ordem que elas acontecem ao longo do ano. Depois de uma introdução sobre o Shabat, que nós temos aqui, né, no princípio da nossa aliá de hoje, onde nos fala sobre a questão do Shabat, o 7º dia, aí nós vamos para as festividades. E entre elas nós temos uma sequência de Pessach, que acontece no 15º dia de Nissan, que são os versos 5 a 8, sobre uma oferenda do Homer, no 16º dia de Nissan, que é dos versos 9 a 14 do capítulo 23. Temos a contagem do Homer, que continua até Shavuot, são os versos 15 a 22. Depois temos Rosh Hashanah, versos 23 a 25. Temos Yom Kippur, versos 26 a 32. E temos finalmente Sukkot, versos 33 a 43. Então, essa nossa aliá, ela está conectada com essas questões de festividades a Hashem. E dentro dessas festividades nós temos Shabat. Shabat é uma festividade semanal. Então nós precisamos encarar o Shabat como uma festividade semanal. Porque quando o justo e o verdadeiro Mashiach se revelar, será um Shabat de 1000 anos. Porque todo aquele desfrutar de júbilo do Shabat, do descanso do Shabat, em todos os seus níveis espirituais, físicos e materiais do mundo secular, cessarão tudo aquilo que é negativo. Então, a morte não existirá, a doença não existirá, inimizades não existirá, animosidades entre famílias não existirá, e por aí afora vai. Então nós teremos realmente o reinado de Mashiach, do justo Mashiach, um reinado de paz e realmente de verdadeira prosperidade para Israel e para as nações, para o povo judeu e para os povos não judeus no reinado de Mashiach. Isso daí é chamado, na linguagem das pessoas, né, é chamado de utopia. Né, um mundo perfeito que as pessoas dizem que não existe e não existirá. Realmente, quem não crê em Deus, não confia em Deus, e quem não tem confiança na palavra e promessa divina, essa utopia realmente não existirá. Mas para aqueles que são guiados realmente pela palavra divina, tem essa viva esperança que Mashiach há de se revelar a qualquer momento, e a qualquer momento agora, amém, vem amém. Então, viver Mashiach agora é importante para nós, para que estas realidades se tornem cada vez mais presentes na nossa vida aí, ok? Nós temos aí, né, um aprendizado segundo o Hassidismo, né, os ensinamentos racídicos, sobre a questão que nos fala de Pessach, sobre Matzot, né, os pães sem fermentos, ok? Então veja bem, nós temos aqui no capítulo 23, né, no verso 5 a 8, sobre a questão de Pessach. No versículo 6, nós temos aí, então, no 15º deste mês, é uma festa de Matzot para Deus, quando vocês devem comer matzot por 7 dias. Então, na realidade, a festa de Pessach, tão falada festa de Pessach, que se tornou popular, por assim dizer, né? Mas o nome correto e real é matzot. Hag HaMatzot, a festa de matzot, dos pães sem fermento. Por isso que são 7 dias. Aí Pessach. Pessach significa, como já aprendemos, pular por cima. Foi aquele momento em que a última praga do Egito aconteceu, a morte dos primogênitos, e o anjo da morte veio, e nas casas judias, onde havia a marca do sangue, né, do cordeiro misturado com o sangue da Brit Milá, marcada nas vergas e ombreiras,
então o anjo da morte pulou por cima das casas em que havia nas suas vergas e ombreiras as marcas do sangue, ok? Então, dessa forma, pensa, pular por cima, ok? Literalmente é isto, significa isto, e a realidade é esta. E a festividade em si é festa de Matsot. Por isso, durante 7 dias comereis pães sem fermento, e não haverá levedura na vossa casa, aquilo que fermenta na vossa casa. Então, dentro desse aspecto aqui, a Torá se refere a uma festa de Matsot para Deus. A festa é mais comumente conhecida como Pesach, né? Mas segundo o Rabi Levi Yitzhak de Berdishev, ele explica: na própria Torá, Deus referiu-se à festa com um nome que realça a grandeza do povo judeu. Festa de Matzot. Então, esta é uma expressão para enaltecer, realçar a grandeza do povo judeu. Festa de Matzot. Então, quanto mais nós falamos festa de Matzot, mais nós estamos realçando a grandeza do povo judeu, que teve que sair às pressas, a massa não teve como levedar, ok? E comeram os pães sem fermentos durante até a chegada do maná, ok? Então, é realçar a beleza e a grandeza do povo judeu. Pois a Matzah nos lembra como o povo judeu deixou o Egito, a mais civilizada nação da época, e entrou no deserto carregando apenas alguns pães ázimos. O povo judeu, no entanto, refere-se à festa como Pesach, um nome que realça a grandeza de Deus, como ele passou pelas casas do povo judeu, apesar de sua baixa situação espiritual, e resgatou-os do Egito. Ou seja, o que nós temos aqui? Nós temos aqui duas referências, Pesach e Hag HaMatzot. A expressão Hag HaMatzot é para realçar a grandeza do povo judeu. E a expressão Pesach é para realçar realmente a grandeza de Deus, que poupou o povo judeu, apesar da sua o seu baixo nível espiritual, mas eles obedeceram os 2 mandamentos precisos, que foi a Brit Milá e o sacrifício do cordeiro, porque era um ídolo, era uma divindade no Egito. Então, quando eles cumpriram esses 2 preceitos, né, eles tiveram esses 2 méritos. O seu nível espiritual era muito baixo. Mas pensa, o povo judeu, literalmente falando, o povo judeu refere-se a Pesach para poder exaltar a grandeza de Deus em poupar o povo judeu na saída do Egito. Entendeu? As duas nomenclaturas, Hag HaMatzot, a grandeza do povo judeu, que saiu para o deserto, deixando uma civilização que era mais progressista na época, era mais evoluída na época, o Egito, e saiu com pães sem fermento para o deserto. A grandeza do povo judeu. Pesach, exaltar a grandeza de Deus, que mesmo apesar do baixo nível espiritual do povo judeu, foram poupados na saída do Egito. Ok? Baruch Hashem. É isso daí. Quando nós entramos a partir do versículo 9 do capítulo 23, nós temos aí a questão da oferenda do Homer, né? O que nós queremos realçar aqui são as medidas usadas na questão que é usada aqui do Homer. Vejam bem, no versículo 10, nós temos aí uma medida de Homer. Uma medida de Homer corresponde a 2,48 litros. Então, uma medida de Homer corresponde a 2,48 litros, certo? Depois nós temos ainda no próprio verso aí que nos fala sobre a questão de um efá, né? O versículo de número 13, onde fala aí, sua oblação corresponde
a 2/10 de um efá de farinha fina de trigo. Então, essa medida de um efá, ela corresponde a 4,96 litros de farinha fina de trigo. Depois, ainda no próprio versículo 13, nós temos aí a oferenda corresponde a uma libação de 1/4 de hin de vinho, quando fala sobre a questão da oferenda de fogo agradável a Deus, que é a farinha fina de um efá, que corresponde a 4,96 litros de farinha fina. Depois a oferenda de libação, que é 1/4 de hin de vinho. E esse de vinho, 1/4 de hin de vinho, corresponde a 1,04 litros de vinho. É um dado técnico para você conhecer a questão da medida em si sobre essa questão aqui, ok? Baruch Hashem por isso. A partir do versículo 15, nós temos a contagem do Homer, no capítulo 23, né? Então, a partir do dia seguinte ao primeiro dia da festa de Pêssar, ou seja, a primeira noite de Pêssar, no dia seguinte, ou seja, na segunda noite de Pêssar, ou segunda noite de Hag Hamatzot, certo? Começa a contagem do Homer, que foi feito quando nós iniciamos essa contagem aqui. Então, né, os nossos mestres do Hassidismo falam: trazer a primeira das colheitas como uma oferenda para Deus, o Homer, desperta na comunidade o sentimento de que o primeiro é o primeiro e melhor de todos os negócios da pessoa deve ser dedicado a Deus. É isso que traz a sabedoria judaica, que traz os nossos sábios, certo? Ou seja, a contagem do homem acontece exatamente quando se traz o primeiro e o melhor da colheita. Traz para Deus, para o tabernáculo, para os Kohanim, para a presença divina. E isso daqui significa que, de todos os negócios, o melhor negócio é trazer o primeiro para Deus. Aí você entra dentro do campo da Tzedaká. A Tzedaká, ela é algo precioso e maravilhoso, como está aqui, para a pessoa que pratica. É o melhor negócio, é o melhor investimento. Aquele que não trouxesse para Hashem o primeiro e o melhor de toda a sua colheita, ele ia ter uma péssima colheita durante o ano. Seria mirrado a sua colheita. Então, dentro desse aspecto, amado, como que está a nossa Tzedaká para Hashem? Através das comunidades Benei Noach, através das sinagogas Benei Noach regionais, através da nossa sinagoga sede, Movimento Benei Noach Brasil, com a sinagoga sede Rabá de Brooklyn, com o nosso Rav Yaakov Geranstadit. Há um projeto aí sobre a construção da nova sinagoga e da nova escola Or Menachem, né? A nossa sinagoga Benei Noach regional Bauru está nesse projeto junto com a sinagoga já há vários meses, enviando para a sinagoga sede a mensalidade correspondente àquilo que nós temos capacidade de o fazer. Você não vai fazer mais, né, do que você pode, obviamente, né, para a construção da nova sinagoga lá no Brooklyn, lá em São Paulo, onde nós poderemos compartilhar da nova sinagoga. Entendeu? Então, como que está a sua Tzedaká para as comunidades locais, para o suprimento daquilo que é necessário para a comunidade local? Como que está a sua Tzedaká para as sinagogas Benei Noach regionais?
O projeto Farat Star, em setembro passado, quando o nosso Rav Yafka Gerenstad lançou esse projeto de expansão, que o Farat Star significa expansão. O nosso Rav, ele escolheu 9 comunidades locais e regionais para que pudessem ter essa nomenclatura sinagoga Benei Noach. Não pode faltar Benei Noach. Então, toda vez que você fizer menção à sinagoga, é a sinagoga Benei Noach, porque a sinagoga judaica literalmente é uma coisa, a sinagoga Benei Noach é um outro, dentro de um padrão judaico, mas dentro de um outro nível, entendeu? Então, nós precisamos encarar as nossas realidades. Então, como que está a sua Tzedakah? Você está ajudando a sua comunidade local? Você está ajudando a sinagoga Benei Noach regional? Se você não tem aquela uma que é do seu agrado? Como que está? Como que está a sua ajuda com a questão da Tzedakah para a sinagoga sede, Rabá de Brooklyn, São Paulo, com o nosso Rav Yafka Gerenstad? Então é importante nós estarmos visualizando isso. E é isso daqui dentro da contagem do homem, é o primeiro grande ensinamento. Toda a primeira colheita, ou seja, veja bem, não é que totalmente a colheita era pega e levada para o Beit HaMikdash, para o templo em Jerusalém. É o primeiro dos frutos, ou seja, por exemplo, a plantação de maçã. Então, cada pé de maçã, o que acontecia? O primeiro fruto que surgia, aquele primeiro fruto era marcado como primícia. Era marcado ali para realmente ser separado no momento da colheita como o primeiro fruto daquela árvore para ser levado ao Beit HaMikdash. E assim era feito com cada árvore da macieira e demais produtos do campo. Era feita a mesma coisa. Não era que ia pegar todo o pé de maçã e ia levar. É o primeiro dos frutos. E é por isso que fala o pensamento racídico, que fala que o primeiro e melhor de todos os negócios da pessoa deve ser dedicado a Deus. Você recebe os teus provimentos, você recebe os teus salários, você recebe a tua herança, você recebe os lucros dos teus negócios, etc. e tal. E o que você faz? Quando dá uma tzedakah é uma miséria? E Deus está te dando muito. Porque no mínimo 90% ele deixa contigo. Lembra da questão de dízimo, ofertas, doações? Entendeu? Então é se envolver com a tzedakah, né? E obviamente nós precisamos estar envolvidos com atos de bondade, atos de caridade, que é uma outra história. Toda a comunidade, toda a sinagoga Benei Noach precisa estar envolvido com atividades sociais. Então aquilo que ela recebe, etc. e tal, dentro da tzedakah, ela sempre vai procurar aplicar também na questão social. Ajudar alguém, ajudar alguma família, etc, etc, etc. A nossa sinagoga Benei Noach Bauru regional, nós temos aplicado muito dentro de literatura. Nós temos divulgado muito de literatura. Então nós temos compartilhado, nós adquirimos caixa fechada de Sidur, por exemplo, caixa fechada de Guia Benei Noach. E uma das primeiras preocupações quando as pessoas começam os seus primeiros passos é nós entregarmos à pessoa um Sidur e um guia. Ah, mas quanto que é isso? O valor individual de cada um é X. Você tem um prazo de 1 ano para pagar do jeito que você puder, do jeito que você achar que deve. Para repor. Muitos não repõem. Mas nós não estamos preocupados com isso. Por quê? Porque o que é de entrada, nós já estamos aplicando nisso. E por que nós damos, entre aspas, né?
nós damos um tempo de pagamento, de reposição de 1 ano. Porque o objetivo não é toma lá e dá cá. O objetivo é que as pessoas tenham em mãos os principais instrumentos dos seus primeiros passos na jornada monoteística, o fundamento judaico e orientação rabínica. O Sidur das preces e o Guia Bnei Noach. E a pessoa, ao mesmo tempo, sentir assim, que ela não está pegando o pão da vergonha. Porque receber de graça é o pão da vergonha. As precisam ter aquela honradez de receber a ajuda, mas saber que ela precisa, de alguma forma, restituir, para que ela não tenha o pão da vergonha. Ela restituir de alguma forma. Então ela sentir assim, eu tenho um compromisso de restituir isso daqui que eu estou recebendo. Então, isso daí Deus vai lhe dar a devida orientação como você vai restituir. Seja pagando, restituindo em dinheiro mesmo, seja restituindo em atividades, fazendo um excelente uso do próprio instrumento, do guia e do Sidur, e por aí afora vai, entendeu? Mas é importante as pessoas saberem que não tem o pão da vergonha, entendeu? Então é por isso que nós fazemos isso. E é dentro desse... E outras questões, né? Ajudas daqui, dali, acolá, patati e patatá, ok? Então, esse é um exemplo que nós estamos dando aí. Então, amados, dentro desse aspecto aí, é para que nós possamos realmente termos essa questão. Então, o que eu tenho é Ele que me deu. O meu ganho é Ele que me dá. E, de alguma forma, eu preciso restituir isso. Eu preciso repor isso. Através da Tzedakah, através de ofertas, dízimos, doações para as comunidades, para as sinagogas, Bnei Noach regionais, certo? Então, de alguma forma, nós precisamos restituir isso. É o melhor negócio que nós fazemos. E como diz Maimônides, né, no mínimo, Deus restitui aquele que faz com kavaná, com verdadeira intenção do coração, Deus restitui no mínimo 2 vezes. Nenhuma poupança está dando um rendimento dessa forma. É só você tirar como diz, tirar a dúvida. Será que é? Será que não é? Faça com kavaná uma doação e veja a resposta que você tem. Entendeu? Maravilha, maravilha. Ok? E para finalizarmos, amados, o nosso Rebbe Menachem Mendel, dentro de todo esse escopo, ele fala para nós mantermos o foco apropriado. Não é você ficar olhando para lá, para cá, para cima, para baixo, e você não sabe para onde olha. É manter o foco apropriado. Por isso, as festividades trazem para nós o foco. Então, nós tivemos aí Pêssah, mantivemos o foco em Pêssah. Começamos a contagem do homem, estamos com foco em Homer. E já temos pela frente Shavuot. Daqui a pouco o nosso foco está mais centrado no final da contagem do Homer e Shavuot. Então, manter o foco apropriado, por quê? Porque cada ciclo é uma novidade. Cada festividade é um aprendizado. Cada foco é para nos elevar cada vez mais os nossos níveis espirituais. E tudo que Deus permite que nós venhamos obter é para o serviço de Hashem. Por isso, o nosso mestre diz, devemos nos relacionar de forma em relação a todas as nossas realizações no mundo material, em vez de enfatizarmos as nossas habilidades extraordinárias, graças às quais obtivemos o nosso sucesso. Devemos enfatizar como a mão de Deus sempre, milagrosamente, nos ajuda. É preciso deixar a Deus a tarefa de destacar os nossos méritos. Ou seja, dentro dessa questão, o que o nosso Rebbe está dizendo? Que quando nós fazemos dentro da orientação da Torá, dentro da orientação rabínica, dentro da orientação da sabedoria judaica, na questão das festividades que estamos comentando até aqui, certo? Quando nós fazemos, nós não podemos ficar focados em nós. Ah, mas eu ganhei isso. Você não ganhou. Deus permitiu que você ganhasse.
Ah, mas eu com muito esforço lutei por isso. Não, Deus, Ele te deu realmente a persistência, o bom ânimo para você persistir, para você conquistar. Foi Deus, é você manter o foco apropriado. Os seus méritos, deixa a critério de Deus. É isso que o Rebbe está dizendo. Deixe Deus fazer com que os teus méritos sejam evidenciados para as pessoas. Ele vai fazer com que as pessoas possam ver os teus méritos. Não se preocupe com isso. Deixe Deus cuidar disso daí. Mantenha o teu foco. Deus, a mão de Deus me guia, a mão de Deus me sustenta, a mão de Deus me dá isso e mais aquilo. E eu não posso deixar de dar retorno por aquilo que Deus tem feito na minha vida. É isso, manter o foco. Ok? Vamos em frente. Temos um plantão hoje. Já falamos bastante, desculpe do tempo. E vamos em frente. Shalom, shalom, amados. Até amanhã, com a graça de Hashem.